Falando em vitória, né? Falando em vitória, na quinta-feira, eu só quero falar quarta, eu ministrei sobre vitória, né? Deixa eu lembrar aqui o tema. Atitudes para vencer. O que está escrito lá em Romanos 8,37? Mas em todas essas coisas, o quê? Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A palavra do Senhor tem validade, queridos? Tem validade? Validade no sentido assim, prazo determinado, tipo, ela vale, essa palavra só vale para momentos de não pandemia. Essa palavra só vale para momentos de boa situação econômica. Essa palavra só vale para momentos de alegria. Não. A palavra do Senhor, ela vale em todas as circunstâncias. E o que ela está falando aqui, ó? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Não importa, Sérgio, não importa se esse é um ano de pandemia, não importa se esse é um ano de crise econômica, não importa se é ano de eleição, em todas as situações, nós somos mais que vencedores. Agora, né, o mesmo questionamento de quinta. Você conhece, todo cristão é vencedor, você conhece? Eu conheço vários cristãos, querido. Obrigado, Sérgio. Eu conheço vários cristãos que, pelo amor de Deus, é só tristeza, é só desânimo. Ainda tem, me perdoe as pessoas que gostam, ainda tem aquelas músicas que eu chamo de música de crente sofrido. Oh meu Deus do céu, aí começa aquelas músicas choradeira, tudo e tal. Aí tem as músicas vingativas, né, tipo a Sabor de Mel. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai se arrepender. Tem toda uma... Queridos, isso não faz parte da vida cristã. Nós nascemos para vencer, queridos. Você tem que internalizar isso na sua mente. Teoria cognitiva comportamental diz o quê? Diz que os nossos pensamentos moldam os nossos comportamentos. Tudo aquilo que você pensa influencia na forma como você se comporta. E a Bíblia diz isso lá em Provérbios, né? Como o homem se imagina na sua alma, assim ele é. A forma que você pensar de você, vai ser dessa forma que você vai viver. A autoimagem que você tiver, vai ser a forma de como a sua vida vai andar. Se você passar todo o tempo naquela situação, oh meu Deus, pobre eu, ó céus, ó vida, ó dor, tudo dá errado. Parece que Deus fica implicando comigo. Tento fazer uma coisa, dá errado. Tento fazer outra coisa, dá errado. Assim será na sua vida. Porque essa é a imagem que você tem de você. Então o que eu quero trazer aqui essa noite que eu comecei quinta-feira? Formas, como mudar essa autoimagem que você tem de você. Porque, queridos, a palavra do Senhor está aqui. A palavra do Senhor diz o quê? De novo, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Acabou. Você acredita nessa palavra? Sim ou não? Sim. Então acabou, você é mais que vencedor. Então por que as vitórias não acontecem muitas vezes? Por quê? Não, porque Deus não quer, Deus isso. Queridos, em todas as suas promessas, nós já temos o sim e o quê? E o amém. Não existe essa coisa de, eu não ganho nada, eu não sou curado, porque não é da vontade de Deus. A palavra do Senhor fala que é da vontade de Deus nos abençoar. É da vontade de Deus que sejamos vitoriosos. Se isso não se cumpre na sua vida, não é culpa de Deus. Não é culpa de Deus. Porque a gente, o ser humano, sempre tem essa coisa. Desde lá do Jardim do Éden, toda a administração minha eu volto para o Jardim do Éden. Porque tudo que é mal do ser humano começou lá. Vocês lembram lá? Adão pecou, comeram lá, Adão, Eva pecou, chegou, Adão, o que tu fez? Deus não foi, chegou lá, e aí Adão, o que foi isso? Olha Deus, não foi culpa minha, foi a mulher que tu me deu. Aí chegou a mulher, também não foi culpa minha não, foi a serpente. O ser humano tem essa tendência a querer jogar a culpa nos outros. Mas queridos, se hoje a sua vida não é vitoriosa, se hoje você não é uma pessoa abençoada, a culpa não é de Deus, porque aqui na palavra dele já falou, que em todas as coisas somos mais que vencedores. Pedir
e será dado a cada um de vocês. Se assim não acontece na sua vida, meu querido, que você saia daqui hoje com esse pensamento: eu preciso mudar, preciso ter uma nova atitude, preciso ter uma nova forma de pensar. E como é essa nova forma de pensar? É pensar com base naquilo que Deus diz sobre mim. O importante não é o que você pensa sobre você, é o que Deus diz sobre você. Essa tem que ser a verdade na sua vida. Não importa se eu não tenho condições, eu não posso, eu não consigo. Se Deus diz que pode, então você pode. A única coisa que falta é você tomar posse, tomar uma atitude. Se Deus diz que eu posso, acabou-se, eu posso. Aí lá na quinta-feira, eu comecei falando sobre algumas atitudes. Primeira atitude lá de Pedro. Pedro estava lá, Pedro e os outros discípulos estavam lá no barquinho. E os ventos vinham, tudo e tal. Aquela coisa de novo. Toda vez que aqueles discípulos entravam no barco, acontecia alguma coisa. O contra-ataque era grande na vida daqueles discípulos. Aí eles veem Jesus vindo de longe. Nem sabiam que era o Jesus, tá vindo fantasma, tudo e tal. Mas Pedro disse: olha, mestre, se é o Senhor mesmo que está aí, fala para mim que eu vou até aí com o Senhor. Chegou lá, Jesus falou o quê? Vem. Então Pedro saiu da sua zona de conforto. E o milagre aconteceu na vida dele. Ele andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas. Andar sobre as águas é milagre ou não é? É milagre. Até hoje eu acho que só Jesus e Pedro andaram sobre as águas. Não estou lembrado de outro. Os outros geralmente a água abria e eles passavam. Mas Pedro e Jesus andaram sobre as águas. Por que que o milagre acontecia na vida de Pedro? Porque Pedro era ousado. Ele sabia que para acontecer algo na vida dele, ele tinha que sair da zona de conforto. Então, o primeiro ponto que eu falei na quinta-feira, para você ser um vencedor em Cristo Jesus, é sair da sua zona de conforto. É não se contentar da forma que você está agora. Porque se você se contentar de como você está agora, acabou, você vai ficar paralisado. Pensa só comigo, Pedro andou sobre as águas. Chegando lá no meio, ele viu tudo, aí começou a afundar e Jesus falou: homem de pouca fé, por que duvidaste? Agora pensa comigo, se Pedro era homem de pouca fé, quem dirá dos discípulos que estavam lá no barquinho que nem saíram? Pedro tinha pouca fé, a essas alturas os discípulos nem fé tinham. Por quê? Ficaram todos amedrontados. Então, quer ser vencedor em Cristo Jesus? Primeiro passo, saia do comodismo. E não só isso, não se aplica à sua vida espiritual, queridos. Isso se aplica a tudo na sua vida. A tudo, tudo. Você quer ser próspero? Oferte mais como nunca ofertou. Você quer ter uma promoção no trabalho? Trabalhe mais como nunca trabalhou. Mas meu chefe não vê. Deus vê e Deus honra. Se você quer o diferencial de Deus na sua vida, se você quer o milagre de Deus na sua vida, é preciso que você também faça algo que nunca fez. Porque senão, você vai ficar todo o tempo no seu café com leite lá, no seu arroz com feijão, no seu leite materno, como disse Paulo lá. Você nunca vai crescer. Isso não só em relação à vida espiritual. Eu quero que vocês saiam daqui com essa mentalidade, que os princípios ensinados aqui valem para todas as áreas da sua vida. A palavra do Senhor Deus é completa, queridos, e ela vale para tudo. Então, se você quer ter uma vida vitoriosa, porque essa vida vitoriosa já está disponível para cada um de vocês, é preciso o quê? Primeiro ter fé, acima de tudo, porque se você não acreditar, acabou. Aí pode desistir, cava um buraco e se enterra, que aí não vai ter jeito mesmo não. Mas, tendo fé, o mínimo de fé possível, que essa palavra é verdadeira, primeiro passo, eu tenho que parar com o meu comodismo. Eu tenho que fazer algo que eu nunca fiz antes. Eu tenho que ser alguém que eu nunca fui antes. Segundo passo, que eu falei lá, foi sobre Davi. Davi nos ensina o quê? Que é preciso ter coragem. E essa coragem vem de onde? Vem da certeza que sobre você repousa a promessa de Deus.
Quando Davi viu Golias lá, ele não queria saber de nada. Ah, tem 2,90 metros de altura, tudo e tal, tudo e tal, tudo e tal. Davi só viu uma coisa: ele não tem aliança com Deus. Eu tenho aliança com Deus. Se eu tenho aliança com Deus, pronto, acabou. Pode vir, coloca mais 2 gigantes aí. A Bíblia fala até que depois das outras guerras foram mortos mais gigantes até. Irmãos de Golias, fala lá, se não me engano. A parentada de Golias era toda grande. Morreram tudinho. Porque sobre quem repousava a promessa de Deus? Sobre Davi. E a promessa de Deus diz o quê? Que aqueles que têm uma aliança com Ele são vitoriosos. Nosso Deus é Deus de vitória, queridos. Como pode, se nós somos um com Deus, termos uma vida derrotada? Se eu sou um com aquele que é todo poderoso, não tem como eu ter uma vida derrotada, queridos. Só se eu insistir mesmo. Não, eu quero ser derrotado. Eu quero andar na pobreza. Não digo nem, porque parece que está muito direcionado só à questão financeira, mas não. Eu quero ter pior trabalho, eu quero ter isso. Porque, queridos, Deus cuida dos seus filhos. Pensem só. Ele deu a coisa mais preciosa que Ele tinha por nós, que era Jesus. Não teve, por assim dizer, não teve dó de dar Jesus por nós. O que são todas as demais coisas para aquele que já deu o bem mais precioso por nós? Então, em resumo, o que falta para sermos vitoriosos? Tomar posse, ter atitudes. Que primeira atitude é essa? Recapitulando lá, sair da zona de conforto, ousar fazer algo diferente por Deus, para Deus. Isso se aplica só na igreja? Não, em todos os lugares se aplica. Se aplica no seu trabalho, se aplica na sua escola, se aplica em tudo. Se você fizer algo que nunca fez antes, em prol daquela coisa, você vai ser vitorioso. Assim como foi Pedro, assim como foi Davi, que não viu os problemas. Não importa, Davi nos ensina basicamente isso. Não importa o problema que você esteja passando. Ah, eu estou com crise no meu casamento, estou com crise no meu trabalho, estou com doenças incuráveis, estou com isso, estou com aquilo. Não importa o gigante. Se sobre você repousa a bênção de Deus, acabou. Você é mais que vitorioso. Porque é promessa de Deus que nós seríamos mais que vencedores. E entrando em matéria nova, né? Entrando em assunto novo, vamos abrir lá em Juízes, capítulo 6. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia também. Juízes, capítulo 6. Juízes capítulo 6 conta a história de Gideão. Eu acredito que a maioria de vocês conhece. O que aconteceu? Na época dos juízes, o povo de Israel vivia altos e baixos. Ora estava bom, ora estava mal, ora estava bom, ora estava mal. E toda vez que ele estava mal, vinha um outro povo e subjugava Israel, guerreava com Israel e era vitorioso. E nessa ocasião, o povo que estava subjugando Israel eram os midianitas. Então Deus foi atrás de alguém para conduzir Israel. E ele foi lá com Gideão. Bora ler capítulo 11. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. A situação aqui era totalmente adversa. Gideão estava escondido lá no lagar. O que é lagar? Lagar era o lugar, é um lugar onde se faz
se deriva os produtos da uva. Lá faz vinho, faz o próprio suco de uva, faz vinagre de uva. Só que o que o Gideão estava fazendo lá? Malhando o trigo, estava pilando o trigo para fazer o pão lá. O lugar que se malha trigo, só para vocês saberem, é a eira. A eira se faz o trigo, se malha o trigo, e no lagar se prepara a uva. Mas Gideão estava lá escondido, preparando o milho no lagar, porque ele estava com medo. Mas apesar de todas as coisas negativas que estavam aí, que vai ter, que Gideão foi um cara meio difícil, isso mostra uma coisa para a gente. Olha, Gideão estava num momento adverso. Os midianitas estavam cercando lá, a qualquer momento podia matar ele. Mas ele não parava de trabalhar. E ele trabalhava com aquilo que Deus tinha dado a ele. Com aquilo que ele podia. Tipo, o local de malhar, de preparar o trigo é na eira. Eu não posso ir para a eira, eu vou continuar aqui no lagar, eu vou fazer, mesmo que escondido. Eu vou fazer. Ou seja, não importa as circunstâncias da sua vida, use as ferramentas que Deus te deu. Queridos, isso eu converso bastante com o Ministério de Louvor, Ministério de Dança. Deus nos deu vários dons, queridos. Vários dons. A palavra do Senhor fala que Ele distribuiu os dons. Você tem que saber trabalhar com aquilo que Deus te deu. Você tem que saber que não importa as circunstâncias, não importa as limitações, você pode continuar fazendo algo. Assim como o Gideão estava aqui. Ele poderia simplesmente, caramba, os midianitas estão aí a qualquer hora, eu vou largar tudo, vai ficar tudo aí, minha família, bora fugir, bora para o outro lado. Não, eu vou procurar um lugar, vou me esconder, nem que seja aqui, eu vou continuar aqui preparando o meu trigo. Ou seja, não importa a circunstância, continue fazendo algo. Porque, queridos, ponto, né? Deus, eu até anotei isso aqui. A visão que Deus nos dá sempre é maior do que a nossa capacidade. Gideão depois ele vai explicar aqui olha, eu sou da pior família, eu sou o mais pobre, e eu sou o mais novo ainda, nem primogênito da pior família eu sou. Eu sou um dos mais novos. Mas Deus disse o que para ele? Olha, você vai ferir os midianitas como se fosse um só homem. Não importa quanto eles sejam. Porque isso, Deus sempre vai colocar uma visão para nós maior do que as nossas capacidades. Exemplo, na minha própria vida. Questão de ser pastor, né? Nunca imaginei ser pastor. Quer dizer, já imaginava assim. Não imaginava que seria tão breve. Mas aí assumi aqui a igreja. E uma coisa Deus colocou no meu coração, colocou no coração dos mais próximos a mim, Jonatas, Zé Roberto. Nós vamos construir o nosso templo. Não sei como, mas vamos construir e a gente vai para um lugar próprio. Essa foi a visão que Deus me deu. Se o meu ministério pastoral for só para fazer essa transição nessa igreja, eu já estou feliz. Tenho capacidade para isso? Temos capacidade para isso? Não, mas foi a visão que Deus me deu. Nós precisamos ir para um outro lugar. Nós precisamos crescer. Deus sempre vai dar algo que a priori você vai pensar, eu não tenho condição de fazer. Eu não tenho. Não tenho. Foi assim com o Gideão. Chegou lá, Gideão, tu vai ferir os midianitas. Aí Gideão começou, né? Eu acho que é o versículo, deixa eu lembrar aqui qual é o versículo. Versículo 15, olha aí, ó. Aí Gideão começou. Gideão respondeu, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Não importa. Deus ignorou totalmente o que ele disse. Tá, beleza. Tu vai ferir os midianitas como se fosse um só homem, ponto, acabou-se. Deus sempre vai colocar uma visão em você, que a priori você vai olhar e vai pensar, eu não tenho como fazer. Mas você vai e vai cumprir. Pensa só comigo, quantas coisas na sua vida, quantas circunstâncias na sua vida, você já parou e pensou, cara, eu não sei como eu vou resolver isso. Eu não tenho, agora fechou. Não tenho mais como
não tenho mais como prosseguir. E Deus foi lá e abriu a porta. Na minha vida, várias vezes isso já aconteceu. Várias e várias vezes. Como eu já dei exemplo aqui, eu lutava para mudar o meu trabalho. Até que chegou um momento, eu não sei mais como vou fazer, não sei. Não tenho a mínima ideia de como eu vou mudar o horário do meu trabalho. E no mesmo mês, na mesma semana, eu mudei. Porque, queridos, o que nós temos que entender é isso. É Deus que age em nós. Não é pela nossa força. Você é vitorioso não pela sua força. Não é pelas coisas que você faz que a vitória vem. A vitória vem quando você se disponibiliza a Deus e deixa Deus agir através de você. Foi assim com Gideão. Gideão deu todas as desculpas. Aí Gideão começou, não, eu quero um sinal. Me dá um sinal. Deu lá vários sinais para ele. Acabou que Gideão feriu os midianitas como se fosse um só homem. Todos morreram de maneira milagrosa. Porque quem age é Deus na nossa vida. Não somos nós que agimos. E quando nós colocamos isso, é por isso que eu falo, tudo começa aqui na mente. Tudo começa na mente. A partir do momento que eu coloco isso na minha mente, todos os outros passos ficam mais fáceis. Por que Pedro foi fácil para ele ir? Porque ele sabia, olha, se o Senhor é Jesus, me fala para ir. Ele sabia que do outro lado ia estar Jesus. Ele sabia que qualquer coisa que acontecesse com ele, como aconteceu, Jesus estaria ali perto dele. Por isso, essa certeza que Deus operava ali, fez Pedro andar sobre as águas. A certeza de Davi que Deus iria operar ali, fez ele enfrentar o gigante. A certeza, através dos sinais que Gideão tinha, que Deus estava com ele, fez ele derrotar os midianitas como se fosse um só homem. É essa certeza que é a chave de toda a nossa vitória. Você é vitorioso, você ousa fazer coisas novas, você tem coragem de enfrentar os problemas, porque Deus está com você. Porque Deus está com você. E é preciso que isso fique fixo na sua mente. Deus está comigo, nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda. Nesses tempos de Covid-19, esse era o versículo que mais batia na minha mente. Praga nenhuma prosperará, nada vai chegar na minha tenda, nada vai chegar. Eu fiquei doente, Naira não ficou. Eu fiquei doente, as pessoas que estavam ao redor de mim não ficaram. Jonas fez o teste, agora está até imune já. Deu que ele está com os anticorpos igual eu. Por causa disso, queridos, Deus é que nos dá a vitória. Através da forma que pensamos, Deus opera. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ponto. Aconteceu um problema, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aconteceu uma coisa, eu não sei se eu vou ganhar. Em todas as coisas eu sou mais que vencedor, em Cristo Jesus. Você vai reprogramando a sua mente, e as suas atitudes vão começar a ser condizentes com aquilo que você imagina. Para encerrar, além de ter essa noção que é Deus que opera em você, é preciso mais um outro pontinho que lhe garantirá a vitória. Vamos abrir lá em Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Vamos ler aqui, ó. Palavras de Neemias, filho de Acarias, no mês Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhe perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo.
Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse, e aqui começa o ponto que eu queria chegar. Uma das coisas primordiais para que você seja vitorioso na sua vida é, ao identificar um erro na sua vida, ao identificar que algo não está condizendo com a vontade de Deus na sua vida, é preciso que você se arrependa e volte ao caminho. Foi isso que Neemias fez aqui, ó. Neemias viu lá, cara, tá tudo assim, tá tudo destruído. Só que ele não ficou só na, aí fala, né, que ele chorou, só que ele não ficou só na lamentação. Voltando àquele ponto, pare de se lamentar pela sua circunstância. Pare de ficar se maldizendo. O que Neemias fez? Versículo 5. Eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esteja atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para que atendas às orações do teu servo, que hoje faço diante de ti dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Para sermos vitoriosos, queridos, é preciso que constantemente nós nos analisemos. É preciso buscarmos ter uma vida de santidade. Hoje é dia de ceia, né? O apóstolo Paulo fala, examine o homem a si mesmo. Porque, queridos, você pode seguir todos os passos, mas se você não tiver Deus na sua vida, e se você não procurar viver uma vida de santidade, que se você tiver Deus na sua vida vai ser meio que automático, não vai adiantar. Você pode até ter alguma vitória, mas vai ser igual fala lá, se não me engano é em Ageu, vai ser como se você pegasse, colocasse num saco e depois tudo fosse embora, num saquetel furado. Você vai ter uma vitória, mas ela será momentânea, porque a forma de termos a verdadeira vitória, uma vitória sem fim, uma vitória eterna, é estando com Jesus, vivendo uma vida de santidade e tendo plena consciência que com Ele nós vamos ter vitória. Amém, meus queridos? Que todos nós possamos sair daqui com essa mentalidade. Eu sou mais que vencedor. Por que eu sou mais que vencedor mesmo? Porque Cristo está comigo, e quando Cristo está comigo, eu sou corajoso, eu sou ousado, eu enfrento tudo. Amém, meus queridos? Fique de pé, vamos adorar o Senhor.